quase um sonho. Com 12 litros. Se imagina. Quando a gente chegar dirigindo um carro que faz 100 km com litro de gasolina, praticamente não está liberando poluente nenhum para a atmosfera. Está queimando a gasolina todinha. Com 4 litros você vai a São Paulo. Com 4 litros vai a São Paulo. Então parece assim, coisa do outro mundo. Carro completamente elétrico já existe. Então vejam que à medida que nós fomos nos tornando crentes de que o mundo era nosso, nós fizemos um monte de coisa do mundo só para nós. Só para nós. A própria preocupação ambiental ainda é muito do tipo, não podemos acabar com a Terra porque nós precisamos dela. Mas daqui a mais um tempinho vai ser assim, não podemos acabar com a Terra porque ela não nos pertence. Percebe a mudança? Tá certo? Nós estamos evoluindo para esta percepção. E já começamos a usar a nossa inteligência para desfazermos tudo aquilo que nós vimos fazendo que representa ataque ao planeta. Não passa 5 minutos na televisão sem uma propaganda mandando economizar água. Eu acredito que metade da população de São Paulo já entendeu que a água é bem preciosa, porque agora não sai mais nas torneiras. Então, a gente não pode entrar nesse clima de que a humanidade está completamente acabada, não há mais nenhum valor moral, que nós estamos destruindo o planeta. Não é. Quando vocês andarem lá pelo centro da cidade, que tem muito prédio antigo, olha para o alto, nos prédios mais velhos, como brota vegetais. Tinha um prédio no Largo de São Francisco, aliás eu passei por lá hoje, não me lembrei de olhar, eu sempre olhava. Ele tinha uma árvorezinha incrustada, dessas que o passarinho bota uma sementinha, que a última vez que eu prestei atenção tinha uns 3 metros de altura, incrustadinha numa sacada. Então imagina que se nós passássemos aqui uns 100 anos sem mexer nesse planeta, em pouco tempo a vegetação cobria tudo. Cobria tudo. A vida iria se manifestando de uma outra forma. Então nós não vamos acabar com o planeta, nós também não acabaremos no apocalipse daqui a pouco, porque tanto o planeta quanto nós estamos nesse intercâmbio de processo evolutivo. Então o nosso próprio planeta é uma morada que de milênios e milênios, ou de bilhões e bilhões, vem se tornando outra morada. Concorda comigo? Há muitas moradas na casa de nosso Pai. Inclusive, cada morada, dependendo do tempo, mostra-se diferente. Qual é a previsão para o planeta? A previsão para o planeta Terra é de que nós estejamos agora alcançando um nível de evolução espiritual que nós trabalharemos absolutamente pelo predomínio do bem, que já é o que acontece. Somos 7 bilhões de habitantes, quer dizer, éramos, agora já somos 7 bilhões e mais um tiquinho. Desses 7 bilhões, só um pouquinho do tiquinho é ruim. O restante tudo é gente boa. É que também é muito dito, né? A comunicação é muito rápida. Olha só, se amanhã o jornal dissesse assim, ontem no Centro Espírita Cristóvão, na rua Martins Ferreira, número 57, reuniram-se 20 pessoas para um estudo muito harmonioso, no ambiente fraterno. Quem vai comprar o jornal para essa notícia, gente? Ninguém, é só nós. Periga de nem nós, não é? Nem nós. Então, o bem não é notícia, porque o bem já é comum, já é lugar comum. O mal vira notícia porque choca. E choca porque nós não habituamos mais, não é normal. Então a gente tem que enxergar o mundo por esse prisma, porque esse prisma, ele nos fortalece na crença em nós, fortalece a nossa fé na nossa doutrina, fortalece a nossa certeza da bondade divina, fortalece a nossa certeza de que estamos evoluindo, permite-nos ver o quanto já evoluímos. Então, na medida em que nós estamos chegando nesse nível evolutivo moral, nós estamos constituindo uma sociedade
que, com o predomínio do bem, acentuado em relação ao mal. O mal está chocando muito, por isso que parece tão intenso, e vai deixar de existir na Terra. Por quê? Porque os espíritos que não estão no nível evolutivo compatível com essa atmosfera moral não voltarão a encarnar novamente aqui. Vão encarnar onde? Em outros mundos, no nível moral compatível com o deles. E pode ser que eles, chegando lá, sejam grandes promotores do progresso. Porque eles não levam o progresso moral porque ainda não têm, mas levam o conhecimento tecnológico. Né? Por exemplo, se perguntam até hoje como é que as pirâmides foram construídas. Tem até um livro chamado Os Deuses das Pirâmides, que cogita de ter havido, né, uma existência de extraterrenos e na Ilha de Páscoa e tudo mais. Há um livro na doutrina espírita, Senhor, como é o nome do livro? A Caminho da Luz. Obrigada, Vera. Que fala da chegada de espíritos altamente evoluídos a este planeta, mais ou menos ali há 10 mil anos, 11 mil anos antes de Cristo. Esses espíritos eram muito inteligentes, eram habitantes de Capela, o nome do planeta ou da igreja, da estrela? Do planeta, né? Eram habitantes do planeta Capela, que tinham alcançado um nível moral elevado e eles não tinham ido junto. Então, eles foram levados compulsoriamente a habitar um mundo mais primitivo, onde eles poderiam representar o progresso. E então chegaram esses espíritos em grande quantidade e deram um input, um upgrade de progresso nas comunidades humanas que então havia por aqui. E provavelmente são esses os espíritos que colaboraram lá nas pirâmides e em outros momentos. Depois voltaram, provavelmente para a Capela, à medida que evoluíram moralmente, ou para outros mundos. E a semente que deixaram vem nos conduzindo ao longo do nosso processo de crescimento. Era só um parênteses, com licença. Quando eu li, já mais uma vez, que eu acho muito interessante essa parte, é como as pirâmides medem o nosso planeta. Eu achei aquilo uma coisa interessante de um meridiano, mede a Terra, mas aquilo é na exatidão. Eu agora não me lembro assim com as palavras, entendeu? Mas quando eles montaram as pirâmides, foi com essa intenção de meridiano tal, vem para cá, vem para lá, é uma coisa assim que eu falei, gente, dá onde você acha inteligência toda? Eles traziam o conhecimento. Né? No outro dia eu vi um documentário sobre uma ilha grega, uns 2 mil anos antes de Cristo ou mais, a ilha só tinha água numa parte, e a outra parte, que era uma parte interessante para se viver, porque oferecia um ponto de segurança grande, não tinha água. E então eles inventaram de fazer um canal para que a água fosse do lugar que ela estava para o sul, me parece que era onde não tinha. 2 ou mais mil anos antes de Cristo isso. Começaram a cavar numa ponta e na outra. E se encontraram bem no meio. Tem uma diferença de 60 centímetros de altura só. Gente, é um negócio de doido. É um negócio de doido. É o tipo de coisa que para ser feita hoje, com todos os instrumentos de medida, é complicado. E isso foi, não sei se 2 ou 3 mil anos antes de Cristo. Então, quando a gente olha essa história toda, gente que na antiguidade sabia o comprimento do perímetro da Terra, mediu projetando sombra, uma sombrazinha aqui, outra ali. Na hora que eu vejo, eu retenho e depois acabo me esquecendo. E um monte de outras coisas. Por exemplo, os egípcios
não sabiam nada de ciência. Eles eram só técnicos. Sabe, faziam tudo aquilo sem saber por que faziam. Os gregos viram o que os egípcios faziam e se perguntaram por que isso é assim. Aí os gregos fizeram ciência. A gente sempre entende que a ciência é a base da técnica. Não é. É muito mais fácil fazer primeiro e entender como foi feito depois. Então, essas pequenas questões na história da humanidade são todos aspectos muito interessantes que, do meu ponto de vista, só fortalece a racionalidade e a lógica da nossa doutrina. Concorda comigo? Então, vamos ver o nosso texto. Semana que vem entrego vocês para o Milton. Está feliz, né? O assuntozinho tenebroso. Fácil não. Página 283. Cansar um pouco mesmo. Segunda linha, aí nos subsídios. O espírito que passar. Posso? O espírito que passar por muitas encarnações, segue-se que todos nós temos tido muitas existências e que teremos ainda outras mais. Tá certo? Mais ou menos aperfeiçoadas, claro, dependendo do que somos e de onde estamos. Essas existências materiais se destinam a levar o espírito à perfeição, está escrito aí, que é o seu destino final. A palavra destino só pode ser empregada na doutrina espírita nessa circunstância. Todos nós temos um único destino, que é exibirmos a perfeição que existe em nós. Estão achando? Subsídios, aqui, ó. Subsídios, destino final. Segundo parágrafo, da última coisa, terceira esquerda aqui. No final desse texto, desse segundo parágrafo, nós lemos o seguinte: por outro lado, a pluralidade das existências de um espírito no mesmo orbe se explica pela necessidade de ele ocupar de cada vez posição diferente das anteriores, e nessas diversas posições se lhe deparam outras tantas ocasiões de adquirir experiência. Autoexplicável o texto, né? É que nem a casa espírita. Um dia a gente é expositor, no outro é dirigente, no outro é ouvinte. Cada hora a gente está ocupando uma determinada posição, como na vida da gente, na vida material. Se a gente olha para a carreira profissional, a gente já ocupou uma série de etapas dentro dessa carreira. Como espíritos, estamos fazendo a mesma coisa. Então, a cada vez, nós estamos desenvolvendo uma determinada aptidão. É isso que faz com que as aptidões nas quais a gente já exercitou muitas vidas materiais, a gente sobressaia. Então, o grande escritor, o grande musicista, o cirurgião perfeito, o filósofo, que são proeminentes, são espíritos que estão a repetidas encarnações trabalhando dentro desses mesmos temas. Porque a gente desencarna e retorna esquecido de minúcias, mas trazendo todo o cabedal de experiência que já construímos. Senão, cada vida seria começar do zero. Não faria sentido. Mas não quer dizer que cada vez que um médico reencarna, ele vai reencarnar médico. Não, você tem toda a razão.